Fala pessoal, tudo bem? Pastor Marcelo falando aqui do Teologando. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você está na guia do Bíblia Simples. Deixa já aqui um like, se inscreve no canal, ativa as notificações e assim você pode receber mais e mais conteúdos como esse, divulgar com pessoas, enfim, todos nós sermos enriquecidos pelo conhecimento de Deus, pelo conhecimento da Palavra de Deus. Nós estamos usando aqui para essa guia, para essa série, um material aqui chamado também Bíblia Simples. Não foi escrito por mim, mas por um amigo, Marcos Soares, do Instituto Alvo, e você pode apoiar esse projeto e esse trabalho dele aqui. Vai encontrar o link aqui na descrição e é um material que você pode usar com estudos bíblicos, com discipulado, com células, com liderança, ajudando pessoas a compreender a Bíblia de uma maneira mais simples e chegando ao conhecimento da verdade e do próprio Deus, tá bom? Vamos lá então ao nosso vídeo. Hoje são dicas para o estudo pessoal. Vamos ser prático então. Você já entendeu que não pode caminhar forte, saudável espiritualmente sem o contato revigorante das Sagradas Escrituras diariamente. Isso é uma verdade, não é? O Salmo 119 é o poema mais longo da Escritura Sagrada e é um ode à Palavra de Deus. Não sei se você sabe, em termos de estilo, ele é um acróstico em que cada bloco de 8 versos, ou seja, de 8 em 8 versículos, esse bloco começa com uma letra do alfabeto hebraico, do início ao fim, de Aleph a Zain, a primeira até a última letra, sucessivamente, demonstrando a perfeição da revelação do Senhor. E é num desses versos que o salmista vai dizer, lá no verso 97, quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação o dia todo. Então aqui a gente percebe esse lado devocional, de amar a palavra de Deus, de desejá-la e de ter aquele encontro com Deus de uma maneira bastante reflexiva. Agora, a palavra de Deus também ela é para ser estudada, não só na perspectiva devocional, mas também no estudo. Observa só o que disse o profeta Daniel no capítulo 9 do seu livro, no verso 2. Diz assim, abre aspas, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Fecha aspas. Olha só, o profeta Daniel estava estudando o profeta Jeremias no seu tempo para poder interpretar a sua história. Ele, que era alguém que viveu no tempo do exílio babilônico, estava lá como um escravo e queria compreender a vontade de Deus para aquele momento específico da história sua e do seu povo. Então o que ele fez? Ele não só leu a lei ou os profetas de maneira devocional, mas ele estudou com a sua cabeça aberta para tentar entender o que é que estava acontecendo e para interpretar o seu tempo. Outro personagem extremamente importante foi o escriba Esdras, que foi preponderante no movimento de avivamento e restauração da nação de Judá quando estes voltaram do cativeiro babilônico. Olha o que diz lá em Esdras, capítulo 7, verso 10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Então veja que Esdras dispôs-se a estudar. Quando você vai ao Novo Testamento, temos o apóstolo Paulo, por exemplo, dizendo lá no final da sua vida, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 13. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Então note que o apóstolo Paulo no final da sua vida continuava atento no estudo das escrituras, que está aqui, que são os pergaminhos, especialmente os pergaminhos. Quando vamos ao livro da sabedoria na Bíblia, o livro de Provérbios, ali Salomão fala o quê? Que nós precisamos caçar a verdade, cavar, buscar, como encontrar um tesouro escondido. Então tudo isso para dizer aqui nesse vídeo logo de início é que, além da sua devocional, você precisa ler a Bíblia para estudá-la programaticamente. Tá? Duas coisas, ler devocionalmente e estudar programaticamente. Você precisa ter uma visão panorâmica das Escrituras. É importante para você compreender a história da redenção. Você precisa perceber a linha condutora que conduz de Gênesis a Apocalipse. Aquela percepção dos 4 grandes capítulos da cosmovisão cristã, criação, queda, redenção e consumação, e ver dentro disso a lógica de como Deus se revelou em Cristo. Perceber que a centralidade das Escrituras é Jesus, a sua obra, e isso vai te fazer crescer na fé em Deus e na transformação da sua mentalidade e do seu caráter. Então vamos a algumas dicas de leitura para o seu estudo pessoal. Primeiro deles, anota aí, as LDUs. Sabe o que são isso? São as leituras de uma sentada. Exatamente, leituras de uma sentada. Sabe que muitos livros na Bíblia são curtinhos,
curtinhos, pequeninos. Ao invés de você ler ali um versículo, 2, 3 e pensar demais, faz uma leitura do início ao fim, de uma vez. Às vezes em 10 minutos ou menos, você termina um livro inteiro da Bíblia. Às vezes, um livro de 10 capítulos, você pode contar no relógio, dá 30 minutos. E você já tem uma visão panorâmica, de cima, consegue perceber a mensagem que Deus queria trazer para aquele público original. Outro dia desses fiz isso com a minha filha, de 14 anos. Olha, nós vamos ler o livro de Filipenses. Senta aí. E nós gastamos mais ou menos 25 minutos lendo um após o outro um capítulo e terminamos Filipenses para depois termos um diálogo sobre qual era a mensagem principal daqueles capítulos. Veja que interessante. Segunda dica é memorizar os versículos. Para quê? Para você criar uma mentalidade bíblica. Nós estamos em dias da internet, dos celulares, dos tablets, e nós nem conseguimos gravar o número dos telefones dos nossos parentes mais, porque tá tudo ali gravado, não é? Na nuvem, nas mensagens, nas redes sociais. O mesmo acontece com a palavra de Deus. Hoje a gente não tem mais aquele hábito de decorar, porque tem tantas versões e as versões são todas digitais, quase se perde nisso e não consegue mais gravar a sequência das palavras, o ritmo que existe nas escrituras aqui ao ouvirmos. No passado, acredito que era muito forte essa coisa de ensinarmos as crianças a decorar versículos. E você precisa, talvez, considerar isso como parte do seu crescimento espiritual, não numa perspectiva legalista, tá? Não é aquela coisa de, seguir um dogma, uma religião, porque me mandaram, mas isso vai te ajudar naquela hora difícil, na hora da dor, na hora da tentação, na hora da provação. Aí vai vir aquele versículo que você decorou, o Espírito Santo vai soprar nos seus ouvidos e aí você vai dar graças a Deus que você tem um recurso de Deus para lidar com aquela situação. Foi assim que Jesus lidou na tentação no deserto. Quando Satanás apresentou ali aquela série de 3 tentações, Jesus respondeu a todas elas dizendo o quê? Está escrito, está escrito, está escrito. Então, são dicas para o seu estudo pessoal. Memorize as escrituras. A gente tem inúmeras formas de fazer isso. Memorize as escrituras. Depois eu quero falar também sobre o método OICA, ok? Isso aí é um acróstico. Então, O de observação, I de interpretação, C de cruzamento de referências e A de aplicação. Então, na observação, você lê o texto e faz perguntas normais, do tipo quem, o que, onde, por quê, para quem, faz notas e tenta entender o que é que foi dito para os primeiros leitores. Depois de observar bastante o que o texto diz, você pode ir para a interpretação, em que observa contextos, cultura, economia, geografia, estilo literário, primeiros leitores, enfim, qual o impacto que aquilo teve na vida dos primeiros destinatários. Depois, o C de cruzamento de referências. Há outros textos similares a este ao redor das Escrituras? Se você está no Novo Testamento, o Antigo Testamento já falou sobre isso? Para trazer luz para essa compreensão? Se você está no Antigo Testamento, será que há alguma passagem lá no Novo Testamento que já falou sobre isso? Aliás, já não. Quer dizer, que vai falar sobre isso futuramente? E que hoje você pode ter a compreensão? E quando você olha para Jesus ao final, que é o ápice da revelação, o que Jesus fala sobre esse conceito, essa verdade, essa história lá do Antigo Testamento, ou mesmo aquilo que está sendo abordado por um dos apóstolos? Vou lhes dar então um exemplo do cruzamento de referências que serve para você perceber mais luz sobre o texto que você está lendo, tá bom? Então, pega lá, por exemplo, o texto de Êxodo 33, em que Moisés é esse homem íntimo de Deus, que fala com Deus face a face, e a gente fica impressionado com alguém que tem tamanha intimidade com o Criador, com o Eterno. Então Deus o chamava para dentro da nuvem e falava com ele, lhe dava as leis. E nós temos diversas vezes ali, disse o Senhor a Moisés, e disse o Senhor a Moisés. Nós lemos e falamos, como é que pode um homem comum ter tanta comunhão com Deus e eu aqui não consigo ouvir a voz de Deus tanto assim? Ou seja, Moisés parece alguém muito especial. Só que quando nós cruzamos referências do Novo Testamento, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 3, vamos descobrir que o ministério de Moisés é chamado de ministério da letra e ministério da morte. E que hoje, em Cristo Jesus, nós temos o ministério do Espírito, o ministério da vida. E que, portanto, o ministério que opera em nós hoje é muito mais glorioso do que aquilo que foi com Moisés. Isso significa que todos nós podemos ser amigos de Deus, andar com Deus, termos intimidade com Ele. Então percebe como um texto do Antigo Testamento, cruzado com um texto do Novo Testamento, trouxe luz de entendimento. Então, isso
isso é muito importante. Aí está o oika, não é? Observação, interpretação, cruzamento de referências, e o A de aplicações, que são inúmeras, variadas. É importante se dizer aqui o seguinte, que interpretação de um texto é uma só. Deus quis dizer uma verdade, usou a vida de um escritor, esse escritor registrou o sopro do pensamento de Deus, aquele escrito original é inerrante, infalível, e então nós lemos para tentar entender qual foi a mensagem dita por Deus para aquele público original. Depois que nós entendemos aquela verdade, nós fazemos aqui uma viagem para os nossos dias e trazemos inúmeras e inúmeras aplicações, porque a palavra de Deus é viva e vai valer para qualquer cultura, para qualquer contexto, para qualquer tempo, para qualquer época, independentemente se a pessoa é velha, se é nova, se é casada, se é solteira, a palavra de Deus terá aplicações variadas para a nossa existência. Bom, como a gente falou de dicas para o seu estudo pessoal, vamos ser prático? Então, o que lhe resta, então, depois de ouvir todas essas dicas? Vamos lá, primeiro defina um horário para ler a Bíblia. Isso é muito importante, não é? Você criar uma certa disciplina, alguns preferem de manhã cedinho, outros preferem mais tarde da noite, aquele período ali após o almoço, aquele contexto de pausa do trabalho, mas defina um horário. Segunda dica, escolha um lugar sossegado, quem sabe dentro da sua casa, no seu escritório, algum lugar perto da natureza. Essa é uma dica importante para a sua leitura devocional ou às vezes até para o seu estudo, um escritório e tudo mais. Estabeleça alvos e prazos. Isso é importante. Eu quero ler a Bíblia toda. Ora, quer ler em 1 ano, quer ler em 3 meses, quer ler em 1 ano e meio. Então estabelece isso como objetivo para perseguir. Você pode ter também o alvo de ler livros em específico. Olha, eu vou ler o Novo Testamento, eu vou ler as cartas de Paulo, eu quero ler os primeiros 5 livros da Bíblia, eu vou ler os profetas menores, eu vou ler as poesias. Mas quando você tem esses objetivos, até caminhando com alguém, com um amigo, com pessoas que são seus companheiros espirituais, mentores, discipuladores, você pode andar com esses prazos, esses alvos, esses objetivos e concluí-los, o que é muito importante. E a quarta dica é anote o que o Espírito Santo lhe diz, os insights que você tem, não é? Ou seja, tenha um caderninho como seu amigo e assim você vai perceber aquilo que Deus vai falando na sua estrada, na sua jornada, porque Ele está construindo uma história em você por meio dessas verdades. A Bíblia diz em Efésios, lá no capítulo 3, verso 10, que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Ou seja, Deus tem um plano na nossa vida, na nossa história. E à medida em que a gente vai caminhando com Ele, estudando a sua palavra, fazendo as nossas devocionais e anota o que Deus nos traz como insights, a gente percebe esse trabalhar dentro do nosso caráter, da nossa mentalidade e reconhece também os caminhos de Deus para os momentos de tomada de decisão, por exemplo. Você recebe uma proposta de trabalho para uma cidade diferente, alguma situação acontece num relacionamento importante para você e você tem tomadas de decisão que são necessárias. E nem sempre na vida você tem o certo e o errado, mas às vezes você tem 2 certos. 3 certos, mas você tem que tomar decisão por um deles. E é a escrita da jornada de Deus na sua vida que vai te ajudar a escolher o certo dentre os certos. Tem a ver com aquilo que Deus está construindo em você por meio da palavra de Deus, do Espírito Santo e do conhecimento de Jesus. Então, é isso. Escreve aqui nos comentários. Eu gostaria de saber o que é que você quer ler, o que é que você quer aprender para esse novo tempo da sua vida. Você que está assistindo esses vídeos aqui, qual é o livro bíblico que você gostaria de mergulhar, tá bom? Deixa eu saber aqui nos comentários. Continua caminhando na leitura da palavra de Deus para ter um relacionamento mais próximo com Jesus. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.